Então aqui hoje a gente tá com a Jaque, que eu conheci a Jaque em 2020, um pouquinho ali antes da pandemia, mas a Jaque migrou para Portugal em 2018, né? Isso. E Jaque, assim, o que a gente quer saber, que é a primeira pergunta aqui de todo mundo, é o que que aconteceu que te deu assim o bichinho de vou me mudar, vou para mudar de país. O que que aconteceu na tua vida? Ai, na verdade, eu sempre tive essa vontade, desde criança tinha essa vontade de: "Ah, eu vou morar fora do país, eu vou ter essa experiência", sempre tive, mas eu tinha um bom emprego, eu tinha uma boa estabilidade, eu tinha um bom salário, então tudo aquilo me segurava e eu ajudava muito os meus pais também. Toda aquela raiz me segurava muito, além de gostar muito da minha família. Mas eu ficava com aquele bichinho da curiosidade. E em certo momento, em 2018, março, eu tive a oportunidade de fazer o intercâmbio, que eu fui pra Inglaterra. Uhum. Fiquei 20 dias na Inglaterra. E eu me apaixonei. Me apaixonei e falei: "Nossa, o Brasil sempre", claro, né, a gente vê com aqueles olhos maravilhosos e fala assim: "Eu sempre me esforcei tanto para conseguir algo e vi Aham. aqui é mais fácil, né, aqui é mais ameno a situação", né. Eu pegava trem, eu sou da periferia de São Paulo. Então eu Sim, peguei trem, eu estudei muito, eu fiz muitos cursos, eu dormia 4 horas por noite, então era muito exaustivo. Quando eu vi sim. que havia uma outro meio, outras maneiras, eu fiquei apaixonada. Então eu voltei da Inglaterra com aquele brilho no olhar, e eu trabalhava já numa multinacional, eu já tinha 8 anos, já estava bem estável, mas voltei com aquele brilho. E falei, assim, para eles: "Olha, eu adorei, gostaria de pedir para minha", porque aqui também tinha outras empresas deles, "se eu puder ser transferida, eu estou melhor no meu inglês agora que fui pra Inglaterra", e fiquei com aquela vontade, só que aquilo ali ficou me coçando. E Uhum. eu acredito muito na lei da atração, acredito muito na lei do universo. E eu pedi para Deus com tanta vontade, e eu era vendedora, eu vendia muito, eu vendia tipo, sei lá, quase metade do que a empresa tinha que vender era eu que vendia, eu vendia Tá. bastante. Então eu pensava: "Eu nunca vou ser mandada embora, só se algo realmente acontecer". Aconteceu uma situação bem inusitada, e uma situação de uma pessoa que entrou, que não gostou da minha cara e armou contra mim, mas, tipo, foi tanta coisa que ela fez para armar contra mim, que eu falei na diretoria: "Olha, me manda embora, não quero ficar mais". Porque eu já Aham. estava desgastada de tudo aquilo, a minha vontade de sair do país, então juntou toda aquela coisa, e então foi o mal que virou o bem para mim. Sim, é isso que às vezes na hora a gente não entende, né, o que tá acontecendo, mas depois faz sentido. Foi todo sentido, foi todo sentido. E, enfim, eu falei: "Olha, graças a Deus, Deus botou essa situação na minha vida, vai ser agora". E aí o diretor me falou: "Olha, eu vou te mandar embora, você vai receber todos os seus direitos, não se preocupe". Eu falei: "Ai, que bom". Com isso eu fiquei com uma boa grana, pensei: "Vou convidar a minha irmã para vir comigo, porque assim eu posso ressalvar as 2 caso aconteça alguma coisa", porque a gente tem com a mão à frente e outra atrás, né? Aham. Acontecer algo e ter que voltar. E vim pra cá, ela topou, a minha irmã também super, topou, vamos, 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 vamos. E topou, e nós viemos em outubro de 2018 pra cá, viemos pra Portugal, e pronto, foi uma experiência bem louca, foi diversas coisas que aconteceram. Então, você veio com a sua irmã, ok, pelo menos você veio preparada financeiramente depois dessa você pediu a negociação, né, de demissão que você teve, mas é interessante isso, como a gente não imagina que linhas a vida vai traçar, né, porque agora a gente vai conversar um pouquinho da jornada e eu imagino que, por mais que a gente pense na vida, a gente nunca imaginaria como que a gente estaria exatamente nesse momento hoje, né. Não, eu não imaginaria. Porque como eu estudei, é mais ou menos como eu vou estar lá, e outra coisa, também estudei assim, vi na internet vídeo e porque não tem Uhum. livro, né, até comprei o livro Como Viver em Portugal, mas nunca nem abri o livro. Boa. Cheguei aqui sem saber de nada, sem conhecer ninguém, literalmente eu não conhecia ninguém, e fiz amizade no hostel com algumas pessoas que também estavam no mesmo sonho que eu, e todos nós, fizemos amizade, trocamos informação: "Ah, é assim que faz, assim que tira o NIF, assim que tira o documento", e assim nós fomos, identificando. Mas claro que lá no Brasil também soube que aqui tinha facilidade de conseguir ter a dupla nacionalidade, porque Uhum. eu pensei Sim. em ir para Dublin, e pensei: Aham. "Ah, eu poderia ficar 6 meses lá", mas poderia ficar 6 meses, mas depois eu não ia ter direito à documentação, tinha que voltar para o Brasil. Como era o meu sonho Entendi. manter mais tempo fora, me manter dentro
fora, e eu falei: "Não, não é a minha vontade, então eu vou para Portugal". Então você já veio pensando nisso. Mas aí você veio então sem ter onde ficar, você veio pra ficar em hostel. Sim, para ficar em E hostel. aí como que foi pra achar um lugar? Porque assim, a gente sabe que essa é uma das maiores dificuldades em Portugal, é de conseguir, acho que imigrando realmente, é de conseguir uma moradia, né. Como que foi pra vocês, assim, encontrar esse lugar? Foi bem difícil, a gente procurou muito, teve muito ligamos muito para muitos lugares, chegamos aqui já com essa busca, já na busca. A gente pensou assim: "Vamos 10 dias, vamos aproveitar o tour, mas depois é Uhum. procurar trabalho, fazer os documentos e procurar, hã, ou estadia", porque nós tínhamos 30 dias já fechado no hostel, mas, a gente tinha muito medo, né, de não conseguir trabalho, de essas coisas que o imigrante tem, né, porque chegar aqui você não posso ligar para o pai e falar: "Pai, vem me buscar". Exato. Você não tem quem pedir, não tem um tio, não tem uma tia, é Você algo não é que ninguém, né, que eu costumo dizer, chega aqui você tem que reconstruir realmente, é. exatamente. E além de tudo, você não sabe nem o caminho de casa, você não sabe chegar em qualquer lugar sem olhar no Google Maps. Então outra coisa também, outro detalhe, tem que estar muito atento ao telemóvel, tem que estar sempre observando e não perder o medo, né, de não perder então tudo isso. E nós tivemos que buscar muito, foi muito difícil, porque muitas pessoas ao saber que era brasileira: "Ai não, não alugamos para brasileiros". Ou Uhum. outras situações também que nós passamos: "Ah, o valor é tal, mas você tem que depositar já". E aí era tipo golpes que a gente Aham. teve que ter a malemolência do brasileiro, de entender que aquilo era um golpe, e conhecer o local, só entregar o dinheiro quando estiver com a chave na mão, todo Sim. esse cuidado nós tivemos que ter. Uhum. Foi uma coisa que nós conseguimos depois de, acho que 20 dias que a gente estava Ok, aqui, a aham. gente conseguiu Mas é desesperador, né. Até lá a gente fala assim: "Ai, foi rápido", mas esses 20 dias foi aham. desesperador. E além que as inúmeras tentativas, porque você acaba tipo: "Ah, eu É, fui hoje", e além que paga transporte, vai até ali, não tinha o cartão, aqui temos o cartão o navegante, navegante, aham, e não aham. tínhamos o cartão, então gasta-se muito em transporte. Agora isso é importante que as pessoas saibam também que não precisa de nenhum documento para fazer o navegante, é praticamente o passaporte, uma foto e pegar uma fila. É, Acho que isso é uma das primeiras coisas a se fazer, porque quando a gente faz o navegante, a gente consegue ir várias vezes sem ter que pagar. Eu acho que isso é até uma dica, assim, depois a gente fala sobre eu vou falar sobre isso. Mas sim. Mas sim, eu entendo. Então vocês estavam nesses 20 dias, vocês estavam procurando onde morar, vocês estavam procurando um trabalho, e aí inicialmente vocês foram para um quarto, que eu acho que é realmente como coragicamente todo mundo começa aqui, né. E aí como vocês eram irmãs, vocês dividiram o quarto nessa sim, nós situação? conseguimos um quarto ali em Saldanha, uma vista Uhum, maravilhosa, foi um quarto muito bom, mas eu pagava muito caro, eu pagava 500 uhum, na altura. Era muito caro para 2 pessoas e era só uma casa de banho na casa. E pronto, dividíamos a casa com outras pessoas, mas também foi uma ótima experiência, porque ali nós conhecemos outras pessoas, outros imigrantes, e não só da nossa nacionalidade brasileira, conhecemos uma francesa, conhecemos uma britânica, e assim vamos trocando experiências e trocando informações e aprendendo, porque o melhor de tudo é uhum, você nutrir o que chega até você. Então nós nutrimos muito o que chegava até nós, e pronto, dali fomos tal, também havia dicas, tal lugar está a pegar pessoas, e a gente ia. uhum, Por assim a Tamires, que é a minha irmã, conseguiu uma dica para ir a um emprego de trabalhar num café, e ela uhum, eu fui com ela também os primeiros dias para não se perder, porque a gente não conhecia nada. E assim, ela conseguiu emprego primeiro que eu, e depois eu consegui emprego num café próximo da onde eu estava, que eu fui ali entregar o aham, currículo, ok. o normal que uma pessoa faz, entregar currículo, e tinha uma plaquinha lá: "Precisa-se de funcionário", e eu sou formada em economia, eu não sabia nem pegar no prato, mas eu cheguei aqui e pensei: "Aqui eu não vou pegar esse orgulho da minha Sim, formação e falar: 'Ai, eu só quero emprego no escritório, eu só quero emprego assim'". Não, eu entendi que não é assim e o processo não é assim, então eu peguei esse orgulho, que é muito difícil para muitas pessoas sim, passam por isso, é muito difícil, e foi doloroso para mim também, porque, né, sempre trabalhei no ar-condicionado, sempre trabalhei em umas boas condições, e chegar, vou ter que limpar banheiro, vou ter que fazer sim, coisas que eu não estava acostumada, isso realmente mexe muito com o nosso ego. sim. Mas eu fui, encarei, falei: "Não", eu encarei e eu fui trabalhar num café. E fui trabalhar num café,
E foi ótimo, aprendi, eu e minha irmã ficava que nem fazer tabuada, sabe. "E café, chávena fria, como que é?" É porque é toda uma linguagem nova, né, de pedidos. Além do sotaque, que é super difícil no início, tem umas coisas, gente, que vocês não têm noção. Os tipos de cafés que existem em Portugal. E assim, eu lembro até que a primeira vez que eu ouvi esse tipo de coisa, carioca, e existem mais de um tipo de Tem carioca, carioca de e limão, carioca de limão, carioca de café, garotinho, nossa, tem Garante é isso. E chávena, porque a gente não fala chávena, a gente fala xícara e chávena fria. Então você imagina alguém quer um café, mas que a xícara já esteja fria antes de colocar o café. Sem princípios. Fala assim: "Meu Deus do que céu". é quando a água tem que estar quente, você tem que escaldar. Ai, é E ali escaldado, você é pode verdade. queimar a mão, porque você passa na água quente, é É muito louco isso. muito Mas esse ponto também que você falou, acho que é muito importante, assim, porque, assim, não é todo mundo que precisa aceitar isso também de dar esse passo. Às vezes a gente considera isso um passo para trás, mas é porque a gente chega aqui e realmente a gente não é ninguém. Esse emprego que vocês conseguiram foi realmente entregando currículo, não foi não, foi. com indicação de ninguém. Só o único que ela conseguiu uma indicação, não indicação de pessoa, mas assim: "Ah, tal lugar, eu vi que Aham. tá precisando de uma moça para trabalhar". E eu comentei que conhecia alguém. E aí foi Uhum. assim, essa indicação. Depois daí, esse café eu trabalhei durante alguns meses, acho que uns 3 meses. A Tamires continuou trabalhando. Fui para um outro restaurante também, que também foi indicação de alguém que eu conheci, e falou: "Olha, em tal restaurante tá precisando". Uhum. Fui, o salário era melhor e tinha contrato, eu precisava do contrato. Uhum. E por que eu escolhi esse trabalho? Porque era o trabalho mais rápido que tinha. E como eu tenho Sim. o meu medo de ficar sem dinheiro e sem o documento, porque a ideia, nós temos só 6 meses de para entrar com o processo de manifestação sem que fique ilegal. Ok. Então você tá só irregular, né, porque tem essa diferença entre relga então, mas vocês entraram como turistas. A partir dos Naquela 3 altura, meses aham, aquela altura que pagava porque eu tô estava, pagava é, uma taxa. sim, Então eu não queria sim, pagar, porque às vezes a multa era umas multas, né, absurdas, então eu falei: "Não, eu tenho que entrar com o pedido antes dos 3 meses". Então a gente estava aceitando qualquer trabalho que desse contrato, porque a gente precisava sim. do contrato. Então pronto, mas Ok. áreas de restauração, que aqui nós falamos restauração, que é restaurante, são os que mais oferecem contrato, né, assim, logo de Uhum, tem experiência. E aí foi aonde eu entrei em outro restaurante, que foi o Mami Organic, aprendi mais coisas lá, porque também tive uma equipe maravilhosa, que me ensinou muito, que foi a equipe que você conheceu depois no outro trabalho. aham, E pronto, né, aí foi essa equipe que me ajudou imenso a aprender várias coisas, a como levar um bandeja, como levar um prato até o cliente. Fiquei no ramo de restauração, depois eu fui para outra empresa, fiquei no ramo de restauração até o início da pandemia. No início da pandemia, sim. quando foi que já tinha iniciado a pandemia, que começaram a mandar muitas pessoas embora, os restaurantes começaram a ficar com poucos funcionários, eu fiquei: não dá mais para Aham, mim, já entrei com processo, já estou aqui com processo e estou vendo que é muita carga de trabalho e não estou sendo nem um pouco beneficiada com isso. uhum, Eles tiraram muitos funcionários. E aí não comecei, né, comecei a buscar outros trabalho ao escritório e abriu a porta uhum, para entrar na Nós, eu entrei, trabalhei na Nós durante quase 2 anos. Nesse período da Nós, eu também procurei, busquei novas oportunidades, entrei em outra empresa para trabalhar com back-office e análise de dados, e depois fiquei nesse ramo de análise de dados, apesar de não ter nada a ver com o meu ramo de atuação no Brasil, mas também no Brasil eu não trabalhava com economia, eu era vendedora. Então, sim. mas ficou com o ramo mais adaptado a mim, ao que eu precisava ali, porque também trabalho de casa, então é mais fácil. Trabalho mais confortável, né. Mas é interessante realmente essa linha que você está traçando, que eu acho que é a de muita gente que veio, que é esse de ter o contrato para assegurar que você consegue ter a sua residência. Agora eu preciso dar uma estudada nisso também, quem veio mais recente, porque agora acho que ela tem que vir com visto, eles não estão mais aceitando a manifestação. Mas é interessante entender essa linha de você aceitar esse trabalho que te dava o contrato, sem você ter nenhum documento ainda, para depois quando você tem esse documento realmente ir para um trabalho já mais confortável, que é o que você acabou fazendo aham, até agora. Essa mudança foi.
Sim. E pronto, então assim, e depois disso as coisas ficaram mais confortáveis, eu imagino que, tivemos a pandemia. Como que foi assim? Vocês atravessaram tudo isso, a pandemia, mas estar junto da tua irmã também deve ter feito muita diferença nesse teu processo, né, tá com família. Foi crucial, foi algo que realmente ela me ajudou muito e eu até hoje sou muito grata, grata mesmo por ela ter feito, porque ela também fez a escolha de vir comigo, mas também ela fez para me ajudar, então sou muito grata por tudo que ela fez, muito mesmo, porque ela também tinha a vida dela no Brasil, ela deixou tudo para vir também. Tinha os sonhos dela, mas também aqui acho que ela também lidou, traçou novos caminhos. Uhum, sim. E aqui, novas metas, né, no caso. E aqui nós tivemos essa oportunidade depois que no mesmo restaurante, nós estávamos no restaurante quando estávamos trabalhando, nós ainda mudamos muito, porque nós tivemos Sim. um quarto só com uma casa de banho, tá difícil, vamos para outra casa. Fomos também tivemos uma situação que nós fomos uma casa para que era menor a renda, mas com a Uhum, ideia de que nós ajudássemos a olhar uma senhora, também foi uma experiência que não foi positiva para nós. uhum, Tivemos que mudar novamente, então nós mudamos aí nesse meio tempo umas 4, 5 vezes, até nós conseguimos um apartamento só pra gente. uhum, Foi ótimo, nós já estamos com esse apartamento lá, eu não tô mais lá, né, mas ela já está lá há 5 aham, anos. Foi ótimo, foi uma, assim, uma coisa maravilhosa que a gente conseguiu, porque aí era um apartamento para nós, então nós tínhamos nosso espaço, não tinha que dividir a casa com ninguém. E na pandemia, sim. como aconteceu a situação, o restaurante aí ela trabalhava comigo naquela altura. O restaurante mandou todo mundo embora praticamente, ficou poucos funcionários. Uhum, E nisso, mandou ela embora. E na altura tá. ela não conseguiu o seguro-desemprego, que era um apoio que o governo ia oferecer, ela não conseguiu porque alegaram que ela tinha um documento de abrir uma empresa, porque no início nós abrimos uma empresa para conseguir o NIS. Só que não tinha, mas enfim, até protestar, É. como estava com covid e tudo, não estava nada aberto, foi difícil, a gente não conseguiu, então só tinha o meu salário Uhum, para pagar a renda, comer e tudo mais, então era muito pouco. Então a gente acabou por optar por alugar um quarto. sim, da casa. Nós tínhamos um T2 e sala e tal, alugamos o quarto, ela veio para o meu quarto e a gente alugou outro quarto, ficamos novamente no mesmo quarto. Sim. E aí foi onde ajudamos a complementar a renda, falamos com a senhoria também, ela super entendeu, a senhoria é uma, assim, muito simpática, muito alegre. Ela faz psicologia, então acho que ela percebeu bem a situação. E eu falei: "Olha, a gente tá Uhum. com essa situação, tal", e durante o período a gente alugou, na pandemia a gente Outro. alugou o quarto, depois a gente deixou de alugar o quarto, mas durante o período da pandemia e da situação financeira, alugamos. Mas é que você estarem as du ter de uma pessoa com você faz muita diferença, né, de realmente ter esse apoio, de ter esse sim. E assim, depois a gente tá falando da jornada profissional, a parte de documentação a gente sabe que realmente é muito burocrática, mas vocês conseguiram sozinhas, não precisaram contratar ninguém, como que foi isso? Nós não contratamos, nós conseguimos, no entanto que no NIF nós fomos Uhum, lá, logo cedo, esperamos aquela fila enorme para abrir, agora acho que já é diferente, mas antes você tinha que sim. esperar lá de manhã, chegar, pegar uma fila, e um senhor que estava lá, o universo é mesmo assim, muito bom. O senhor estava lá, a gente fez amizade, e ele falou: eu sou português, mas eu moro, em Amsterdã e tô lá há muito tempo, eu assino para vocês", porque tem que assinar pra, Sim, e ele assinou para nós. precisa de um Não responsável. Que precisamos pagar simpático, ninguém. Super, super. que ótimo. Mas para tirar porque também para tirar o NIS, antes precisava de abrir uma empresa, que é como se fosse abrir uma Atividade. atividade, isso. E aí nós, para abrir atividade, eu paguei consultoria, na altura foi Uhum, €50 para cada uma, e eles abriram atividade para nós fomos lá, leváramos nós, pegaram de carro, levou e foi uma assessoria e abrimos. Pronto, foi 70 uhum, que eu paguei. Isso foi isso também, mas depois todo o outro processo de entrar com a manifestação, fazer tudo no portal do CEF foram nós aham, que fizemos. Nós fizemos tudo, inclusive ok. nós fizemos o pedido do cartão de igualdade, direitos de igualdade. Uhum, Recebemos o ano passado também, já temos o BI português também. boa. Aham, sim, sim. Agora queremos dar entrada no processo de nacionalidade também. Já que estamos com os documentos aqui.
Ótimo, ótimo. Sim, isso também pode ser feito sozinho, pode ser feito através de advogado, mas também sozinha direto no portal e agendando, né. Mas sim, e pronto, então aí a vida correu tudo isso e eu sei que hoje você tem um bebezinho lindo e maravilhoso. E aí eu quero saber como que foi também essa como está sendo essa experiência de ser mãe imigrante, né, mãe agora de um bebê português, né, que ele nasceu em Portugal. Como que tem sido isso? Então, meu bebê é a coisa mais linda do mundo, não é só porque eu sou mãe Sim, é. não, é porque ele realmente é muito lindo. Ele é muito fofo, mas foi, assim, uma experiência foi doloroso, porque uma coisa é você ser mãe no Brasil, onde você tem uma vizinha que você conhece, você tem uma mãe, mesmo É. que você não tenha uma mãe, você tem uma tia, você tem uma amiga que tá lá com você, que tá próximo, que você possa perguntar: "Olha, ele tá fazendo e eu não sei o que que é", entende? Uhum. Aqui não, aqui nós não temos esse apoio. Então ser mãe imigrante eu acho que é muito dolorido. Claro que eu não estou tirando a dor da mãe que está lá no Brasil. A Sim, minha sim. dor, a minha experiência é essa, de ser mãe imigrante foi muito difícil, porque passar a gravidez além de que eu era muito apegada à minha mãe, passar a gravidez longe da minha mãe, passar, todo o processo, acho que todo o processo, o nascimento do bebê, longe da minha família. A minha irmã tá aqui, mas ela tem a vida dela, ela trabalha, Sim. não os horários não são compatíveis. Agora eu estou no Seixal, ela está no Barreiro, estamos à distância também, então é difícil, não é fácil, né. Ela também tá seguindo os passos dela, da vida dela, e eu estou seguindo os meus, então, por mais que seria o meu apoio aqui, mas é difícil. A rede de apoio é bem menor sendo imigrante, né, porque assim, você no Brasil você teve sua vida inteira para construir isso desde que você nasceu. Aqui não, você teve 5 anos, 6 anos 5 para anos, isso, isso. é. E as amizades que a gente constrói são essas amizades do trabalho, enfim, são Uhum. amizades que vão ficando, mas também as pessoas seguem a maioria são imigrantes e cada um segue o seu caminho, o seu propósito. E eu lembro que assim que eu cheguei eu fiz uma amizade num hostel e um colega falou assim: "Olha, tudo que você que a gente tem aqui, a gente tem que dar muito valor ao momento, ao local, o momento que a gente vai estar com alguém, porque hoje eu posso estar aqui, mas amanhã fulano pode estar em França, fulano pode estar em Madrid, você pode não estar aqui, e a gente perdeu esse contato, perdeu esse carinho, e Essa eu conexão, sim. pensei assim: "Ah, tá exagerando, porque ele tá um pouco emotivo", mas não, é isso mesmo. Então, Sim. realmente a conexão que nós temos aqui de conviver um com os outros é muito forte, e eu acho que nesses 8 anos que eu tô aqui, vai para 8 agora, né, esses 8 anos que eu tô aqui, vividos tão intensamente que parece que eu vivi muito mais anos. Tipo, um mês aqui parece que é um ano. Tanta coisa que passa, tanto É. tenso, tão emocional, porque nós também ficamos muito sensíveis, muitos a situação que se passou, o fato de ter saído do Brasil, nós também ficamos pensando: "Será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô", É. porque ficamos nos perguntando, né, o tempo inteiro: "Eu tô abastecendo da minha família ou não? Ou eu tô indo atrás de um sonho e aquela loucura das emoções faz com que a gente se pergunte se tá certo, se não tá. É porque tem um custo muito alto, É um né, e aí custo vem muito essa culpa. alto. Aham. Aí ficamos com Mas essa culpa. no fim você tem meio que a gente tem que meio que pensar na decisão que a gente tomou, porque não tem como ter tudo Exatamente. mas é difícil. E Aham. se uma mãe, que já todo mundo diz: "Nasce uma mãe, nasce uma culpa", imagina com a culpa além a sobrecarga de ser imigrante. Então me ficamos: "Poxa, meus pais estão lá, eles estão longe do neto, eu tirei a possibilidade deles ficarem com o neto no final de semana", sabe, como se ficasse mais culpada por tudo isso. Graças a Deus eu tive a oportunidade de voltar agora, ficar um mês lá, e minha mãe pôde ver o neto, meu pai pôde ver o neto, abraçar, e eu falo pra eles: "Olha, não é nenhum da minha vontade que vocês fiquem longe do neto, eu amo vocês, eu quero que vocês estejam perto". Viver em Portugal, o bebê estando em Portugal, ele tem melhores condições do que estar vivendo aqui. Sim. Então eu sei que é difícil, eu sei que é doloroso, é para mim tanto quanto para vocês, e foi para mim também o processo da Uhum. maternidade todo, desde a gravidez a tudo, mas é melhor para ele estando lá, tem melhores condições. O meu bebê faz natação, e ele só tem 8 meses, no Brasil uma natação de um bebê é muito cara, é difícil de conseguir. Sim. Não que eu não teria condições, talvez teria, mas seria muito custoso, tudo seria muito custoso. Daqui não é tão custoso as coisas, né, então É, porque em país
Sim, é isso que você falou, você também vai dar acesso a coisas que com menos dinheiro ele consegue acessar muita coisa, acho que é muito mais igual. No Brasil a gente divide muito, então aquele tipo de criança vai para um lado e aquele outro tipo de criança vai para o outro. Aqui não, as coisas são é um mundo misturado e que todo mundo tem mais E acesso, tem né. mais acesso, isso mesmo. Por isso que quando eu fui pra Inglaterra, é isso esses olhos que eu olhei. A mesma claro que, né, eu não tô sendo posso estar sendo, exagerada, mas talvez o mesmo criança que é da empregada e da chefe, vai na mesma escola e tem as mesmas equivalências sobre estudar, porque eu acho que estudar é a base. E Sim. antes, lá atrás, eu pensava: "E se eu quiser ter um filho aqui no Brasil? E se eu quiser ter uma família?". Eu ficava pensando nisso, tipo: "Olha, eu sofri tanto", porque eu sofri muito para estudar, eu tive que ir pegar trem de madrugada, de fazer várias situações para conseguir cursos de graça, porque meus pais não tinham condições de Aham. pagar, estudar muito para conseguir. Eu consegui minha faculdade, porque eu fui estudei muito, meu pai não tinha condição de pagar. Então, eu tive que estudar pra caramba, fiz o ProUni, estudei para conseguir bolsa de 100%. Então eu penso assim: "Eu não quero que o meu filho passe por essa além de tudo, tipo, além de tudo, depois que eu estudei tanto para conseguir a faculdade, manter o estudo. Sim. Manter aquilo ali sofrido, você tem que continuar trabalhando, já os seus colegas ali que os pais estão pagando, não é a mesma situação. Além que o seu estudo vem de escola pública e não tem equivalência da escola particular, então eu tinha que morrer de estudar para conseguir equivaler aos estudos ali. Claro que a vida não é só estudo, ninguém é só estudo, mas é algo que eu quero que meu filho tenha essa condição, de que tenha essa possibilidade, tipo, claro que as pessoas são pode não ter estudo nenhum e ser mais inteligentes, ter mais dinheiro e tudo mais, mas eu quero que meu filho tenha essa possibilidade de falar: "Eu quero estudar", ou "Não, não quero estudar", ou "Eu quero", mas tenha esse tato, esse pé, ele possa Essa base, né. Sim, ser mais igual realmente, é isso que você falou, talvez como aí aqui é muito mais por região, a creche ou a escola, então é isso que você falou e obviamente que as regiões separam pessoas também, mas, você pode ter uma funcionária e uma chefe com os filhos da mesma creche e não seria nenhum problema isso. Que no Brasil eu acho que realmente isso é muito mais separado, não que não exista, mas acho que é mais raro realmente, dá como você tá uma falando. desigualdade diferente. E como que foi a questão, assim, realmente eu tenho perguntado isso pra todo mundo também, assim, você já usou o sistema de saúde agora, obviamente que sim, porque você teve um bebê, mas, assim, na sua experiência geral com o sistema de saúde de Portugal, como que foi isso, assim? Como que você enxerga o sistema de saúde daí? Olha, eu usei e eu não tenho o que reclamar. Eu fui bem atendida. Uhum, Eu tinha muito medo, porque como muitos brasileiros sabem, e todos a maioria das pessoas sabem, sofre um pouco de xenofobia. E deixar bem claro para todo mundo sofre xenofobia aonde quer que for. O argentino que vai para o Brasil também vai sofrer xenofobia. Ou inclusive lá eu estava e alguém fez uma piada sobre boliviano, quando eu estava lá no Brasil, eu falei: "Que aham, absurdo". Tipo, o brasileiro faz muita piada sobre as etnias dos demais e não percebe que isso também é mal. Eu não percebi que uhum, eu tinha esse ouvido alinhado até perceber, até passar por isso. sim. Aqui nós passamos por essa xenofobia e eu pensei: eu vou sofrer muito na maternidade, porque eu vou ser uma mãe Uhum, solteira e meu marido também não é português". Então eu pensei: uhum, "Ai, vai ser muito difícil, a gente vai sofrer muito", porque eu convivi muito com marroquinos, a minha irmã também namorou um marroquino, e eu via que ele sofria também um pouco de mais preconceito do que a gente. Então eu pensei: meu marido também é ucraniano, se calhar não vai sofrer mais. Pensei, né, mas não, uhum. realmente não sei se foi o universo que me abençoou, mas não sofremos nenhum tipo de xenofobia, não sofremos nenhum tipo de destratamento, foi tudo correto, eu fiz o pré-natal todo eu fiz tudo no SUS daqui, né. Aham, sim, é o SNS. Aham, Fiz tudo, por lá, fiz o pré-natal. O dia que eu fui lá dizer: "Olha, eu queria fazer o exame para ter certeza que eu tô grávida", e aí eles já falaram: "Olha, faz os exames", o próprio exame já: "Faz o exame em tal lugar, me traz aqui". Foi super bem atendida, agora você vai uhum, ser acompanhada ali, explicavam as datas certinhas, me fizeram um curso também, me deram um uhum. curso de como ser mamãe, porque a gente acha que sabe, mas não sabe nada. O curso do parto, da preparação do parto, pós-parto, foram cursos, assim, bem ajudou muito, tipo, Nossa, informação bem
bem boas. Depois de ter o bebê, de como amamentar também, porque a amamentação é um universo bem aleatório, e a mãe é muito difícil para aprender a amamentar, dar o leitinho para o bebê. E também tive enfermeiras disponíveis, tinha uma linha direta para poder fazer perguntas caso acontecesse alguma coisa. Inclusive, durante a gravidez toda, tinha linha direta para a grávida para saber se eu tinha algum problema, se algo, tipo, eu agora tô sentindo uma dor tal, e eles já tinham um enfermeiro para te falar, ou já tinha um médico para te orientar, e você ir para o hospital ser atendido. Então foi muito bom. Eu tive uma boa Que experiência. máximo. Que incrível eu ouvir tudo isso, assim, eu fico realmente muito feliz Uma de boa saber. experiência. Claro que o parto não é bom para ninguém. Uma mãe que fala: "Ai, meu parto foi incrível", eu acho que não. Não tive violência obstétrica, mas uma coisa que Aham, eu acho que quase todos os lugares têm, e nó inclusive eu falei com algumas mamães do Brasil também há lá, que tem muitas pessoas que estão aprendendo durante o hospital, e sim. vão lá ver enquanto uma mãe tá tendo o bebê. E eu acho isso ruim. Eu particularmente não gosto. Então aquilo ali para mim foi um choque, ver aquele monte de gente, porque Uhum, estava tendo show ali, e eles: "Oi mamãe, força, força", e eu não só que foi ruim, de resto sim. foi tudo bem. Foi um incômodo, né, não foi nada de Não, horrível, mas assim, é, eu imagino que numa situação que a gente quer plateia, não, essa situação aqui. Mas sim, mas que bonito, que interessante realmente saber isso tudo. E o seu bebê hoje, ele tá em creche, como que é isso, assim? Eu sou realmente 100% leiga, tô perguntando, assim, daquela pessoa que não tem a noção. sim. Eu optei por ficar com ele até os 8 meses, né, eu fiquei. Aham, Eu estava trabalhando, na altura que eu, fui mandada embora grávida, mas foi ótimo. Eles encontraram uma brecha na lei. Eu estava trabalhando no projeto, que era um uhum, projeto para a Espanha, e o projeto acabou. E ao invés da empresa me manejar para outro produto, uhum, eles mandaram embora, e encontraram uma brecha na lei que é: não pode mandar grávidas embora, existe uma lei, mas uhum. o contrato pode. Encerrar o contrato. Aí eles Nossa, que cessaram o contrato, espertos. ou se não e se não usasse eles iam usar, porque eles usaram isso para outros colegas. Quando o Uhum. cargo, ele é extinto, então eles podem cessar o contrato. Então, quando o cargo é Ah, extinto, também pode cessar o contrato. Usaram isso para outros colegas que não estavam grávidos, e aham. quase todo mundo mandando embora. Aliás, só ficou uma pessoa, de 60 por aí, uma pessoa ficou. Mas para mim foi bom, porque eu também paguei a segurança social desde quando eu cheguei, desde 2018, nunca tinha usufruído, e usufruí, além de ficar na licença maternidade, fiquei na Aham. maternidade até o fim, que até foi em novembro, e a partir de novembro eu entrei num seguro-desemprego. E Ok. aí você ganha 60% do salário que você ganhava na empresa. Uhum. Então eu fiquei no seguro-desemprego, foi ótimo, porque aí eu fiquei mais tempo com o Miguel, porque aqui a licença são só 4 meses. Ok. Eu acho que no Brasil também são, mas eu não me recordo. São só 4 meses, e aí você pode ficar 6, mas aí vai diminuindo o salário, vai ficando Tá. 80%, 60%, acho que pode ficar até 6. Está tendo agora uma petição para ver se aumenta esse tempo, de ficar Ok. 100% para 6 meses, que seria ótimo. Porque o Brasil, Uhum. 4 meses, ele tem diversas situações, é muito difícil, não dá para deixar. Mas aqui há a possibilidade de você ter creche, inclusive acho que a partir de 2024, todas as crianças nascidas têm direito à creche gratuita. Ok. Aham. Não sabia disso. E o Miguel teria acesso à creche gratuita, só que eu não me inscrevi, porque eu também, por lapso, a gente quando tá grávida fica: não sei", e esquece as É coisas. muita coisa, É né, muita também é muita coisa. coisa pra pensar, já tem que pensar na creche antes da criança nascer. Porque como é creche para todos, então todos querem creche. Então realmente Uhum. as vagas ficam poucas. E a gente não conseguiu vaga, tem que escrever com 1 ano de antecedência. E a gente não conseguiu vaga para ele, mas enfim, também não foi lá essas coisas. A gente está pagando agora uma AMA, que aqui chama AMA, que é uma babá. Uhum. E ele começou agora com a AMA, tá sendo difícil para nós, para ele ainda mais, né, Sim. mas pra gente é muito difícil ver ele assim, mas ele já acostumou, já tá hoje mesmo ele não chorou mais, né, tem aquele choro de ficar longe dos pais, ele Adaptação. já acostumou, tá melhor, e a gente tá pagando a AMA, não é muito caro,
e a gente paga Uhum. ela bem aqui próximo. Então, para nós é melhor, porque ela só cuida dele e mais 2 crianças, então são só 3 crianças. Eu acho que é melhor Ok. também. Mas se ele quisesse ir para creche, tem creche particular, também caso não queira essa opção pública do governo, tem a particular também. Mas a gente escolheu a AMA, que eu acho que é mais seguro, é uma pessoa que tá ali de olho nele o tempo todo, é melhor. Entendi, foi a opção de vocês, sim, é interessante entender que existem todas essas possibilidades. Eu fico muito feliz de saber, assim, que essa tua experiência tem sido incrível. Obviamente que a gente sabe que existem muitos percalços nesse caminho, né, que a vida não é maravilhosa, mas é cheia de questões nesse meio. Mas eu fico muito mesmo feliz, assim, de saber que a maternidade em si tem sido tranquila, assim, tem sido como porque tranquila acho que nunca é, acho que é uma palavra que não define a maternidade. Mas, assim, tem sido boa pra você, assim, tem sido Sim, realmente o sim. processo tem sido leve. Mas, então, assim, e aí hoje, assim, você analisando essa tua vida, essa tua mudança, tudo isso que você construiu, que a gente tá aqui conversando até hoje, ter o Miguel, ter tudo isso, como que você vê, quais são, o que que te fez realmente, assim, aqueles pontos que você fala, realmente eu vi isso, acho que a gente já conversou um pouco aqui no meio, mas, não sei, alguns pontos que você fala, foi por isso que eu vim pra cá e realmente não, por isso que eu nunca voltei, que até hoje eu nunca voltei pro Brasil, por esses pontos. Uma das situações que eu me peguei, assim, que eu falei: "Nossa, é inacreditável". Claro que as belezas daqui são lindas, não tô dizendo que do Brasil não é, não tô diminuindo, mas aqui tem umas belezas, assim, incríveis. Você anda aqui, vai na esquina, você vê uma beleza É, maravilhosa. Além disso, a educação das pessoas, apesar que, no Brasil há pessoas educadas, mas aqui a educação é diferente, não há lixo na rua, as pessoas se respeitam, não há aquele barulho de moto, não há aquela coisa que no Brasil há muito. As pessoas também têm muito respeito com os vizinhos, o som, não fica aquele som alto. Aqui tem muito respeito, apesar de viver muitos sim, brasileiros, os brasileiros se enquadram nessa educação, começam a aprender, porque eu acho que isso é uma aprendizagem, né, as pessoas começam a aprender a se adaptar e entender: "Olha, eu não preciso ligar o som no último volume, porque eu vou atrapalhar o meu vizinho, né, eu tenho o meu vizinho, você sei. não sabe se ele tem um bebê, você não sabe se ele tá dormindo, se ele trabalha à noite, então vamos respeitar". Isso foi uma das coisas que eu falei: "Ai, que gostoso". Outras coisa que foi um dia que eu falei: "Uau!", eu trabalhava de madrugada também, então eu trabalhava no restaurante e à noite trabalhava um extra para trabalhar num lugar de bebida, fazia caipirinha, essas coisas. E eu saí, tipo, um dia que ultrapassou meu horário, que o meu horário era para sair, sei lá, 2 da manhã, que era o meu último comboio. E não ultrapassou, eu saí às 3 da manhã. Tipo, literalmente, às 3 da manhã, eu andando na rua, fui pra casa andando, que era próximo, né, fui pra casa andando e andando tranquilamente, sem ter medo, Sim. sem nada, então aquilo também é um alívio. Além do fato de andar com o telemóvel na mão, sem me preocupar em olhar para os lados, de parar num semáforo e não precisar fechar os vidros com medo que alguém te ataque ou né, isso eu acho que é uma das coisas que meus pais sempre me criticaram um pouco quando eu vim: "Ah, você vai pra lá, não sei o quê", mas quando eles vieram pra cá, eles tiveram essa experiência e falou que realmente Uhum. eles não percebiam que eles ficavam, assim, alerta o tempo todo. Aqui você pode relaxar, você pode pôr um telemóvel em cima da mesa no restaurante e não ficar com medo de que alguém vai passar a mão. Eu acho Sim. que essa aí, quando você relaxa e fala assim: "Olha, realmente agora eu posso tirar essa tensão". Claro que também a maravilha da maternidade, que é maravilhosa, eu amadureci muito também. Então eu acho que ali também, depois de ser mãe, eu pude ver também com outros olhos outras situações e falar assim: toda aquela situação, todo aquele momento, toda aquela vida que eu passei para chegar até aqui, valeu a pena. Tudo que eu passei, tudo os perrengues, as situações, o mundo, essa pandemia, tudo, você fala assim: "Valeu a pena", porque eu cheguei nesse exato momento, que é ver essa carinha maravilhosa, ver esse bebezinho fofo, ter Sim. condição, porque imagina, eu quando descobri que estava grávida, eu não estava morando com meu parceiro, só namorávamos. E, Uhum. assim: "Nossa, como que você mãe, eu moro num apartamento que nem é meu", sabe, essas coisas. Mas não, as coisas vão se construindo, se entrelaçando, enfim,
mesmo trabalhando um trabalho normal, eu não sou rica, não sou nada aqui, Aham. consegui dar condição para o meu filho, consegui comprar as fraldas, consegui comprar as roupinhas, arrumar o Mas eu acho dele. que aqui também tem uma questão que é uma coisa que eu até falo muito na minha terapia, porque, assim, essa questão de ser mãe eu tenho, né, porque eu não sei, eu tenho na minha fase de vida que eu não sei se eu quero, eu não sei. E aí eu penso muito nos custos disso também, porque realmente se você pensa no Brasil em ser mãe, você praticamente tem que ter dinheirão. É muito Ela fala: "Amanda, você não precisa de tudo isso. Você pode comprar coisas de segunda mão", que as pessoas têm muito mais esse costume de trocar entre si, de se ajudar e de comprar coisas baratas realmente, não precisa ser dessa marca, não precisa ser o melhor. A criança não precisa ir para a escola mais cara, ela precisa ir pra escola boa. E a gente tem mais acesso a isso, então no Brasil é isso que você falou, ou ela vai pra pública que o ensino público no Brasil deveria ser ótimo, mas realmente, assim, é difícil, tem muitas situações ali que então você tem que mandar pra particular, mas uma escola particular no Brasil, eu nunca consegui ganhar esse dinheiro pra pagar uma escola, até hoje eu não sei. Meus pais pagaram o meu e dos meus irmãos, mas até eu fico me perguntando de onde saiu esse dinheiro, porque é é, muito dinheiro. Então, e eu não, e eu sou uma pessoa que eu amo ter a vida que eu tenho hoje, que é viajar, que é tudo isso. Ah, é egoístas. Talvez seja. Mas eu fico pensando que como que eu vou, sei lá, manter tudo isso? E eu que a minha psicóloga às vezes fala exatamente isso. Ela aqui, ser mãe não é como ser mãe em outros lugares. Aqui a gente pouco consegue fazer tudo isso. E a criança não precisa de muito. Mas sim, eu já puxei aqui. Mas é isso que você tava praticamente assim falando, que é isso. Então aqui você não ganha o melhor salário do mundo, você não tem um mega emprego, você tem um emprego normal, aquele que tá ali na média, e você consegue dar uma vida boa pra você. Você continua tendo uma vida boa, acabou de ir pro Brasil, passeou um mês, tá com seu bebê e ele tá tendo uma vida boa. Não precisa se matar pra viver, né? isso que é uma das coisas. Porque eu cheguei lá, eu fui ver o preço, por exemplo, de um carrinho, mais de R$ 2.000, um preço das fraldas, R$ 100 um pacote de fralda. Você tem ideia, um bebezinho usa um pacote de fralda, sei lá, 3 pacotes de fralda numa semana, ou 2 pacotes de fralda numa semana. E quando é pequenininho, ainda usa mais, porque suja mais fraldas. É muito dinheiro que no Brasil se gasta. Claro que eu falo, quando as pessoas dizem, ah, você é rica, você mora em Portugal, eu falo, não, rica é quem tá no Brasil. É, que vocês. Eu já vi um meme que eu acho que dá pra fazer, que é se vocês não sabem, mas vocês estão vivendo em euro. É, Que a gente converte. a gente conversa, exatamente, a Nada gente que conversa. tá praticamente o preço daqui. Tá, Mas sim, eu fiquei é, muito assustada quando eu estive lá agora. Praticamente o preço daqui. Mas pronto, então todas as coisas lá envolve é caro. Para uma criança fazer um judô, para a criança fazer uma coisa. Inclusive, eu tenho uma página que eu falava sobre apoio de mamães. Até parei um pouco, porque eu vi que algumas mamães interpretavam como competitividade, e não é competição. Cada bebezinho tem o seu desenvolvimento, cada bebezinho cresce de uma maneira, tem um que não vai crescer muito, mas vai andar, vai falar mais rápido que o outro. Tem outro que vai crescer sim, imenso e não vai falar. E cada um depende de um período, e não cabe a mamãe ou o papai ficar comparando os bebezinhos. Além da sim, comparação também de ter coisas. Ah, meu filho tem um carrinho XPTO, meu filho usa roupa só marca tal. E essas competitividades que fazem mal tanto para a criação da criança, para nós também, que vivemos nessa competitividade, eu tenho que ser melhor que fulano. Não, a gente tem que ser melhor que a gente. Tipo, foi ontem, hoje sei lá, ontem eu não lavei o cabelo, hoje se puder eu vou lavar o cabelo, mas se não der tudo bem, sim, entende? A gente tem que entender que nós temos que ser melhor que nós mesmos, não que o vizinho. sim. Isso lá no Brasil eu senti muito. E sinto muito pela internet. Já aqui eu vejo que as mães se ajudam muito. Tem muitos grupos por exemplo, no Facebook, falar doações de roupa, se vocês querem Uhum. roupas doadas, ou às vezes você vai no baby shower e fala, eu tenho roupinha do meu filho, ela, eu aceito, super, não fica com vergonha, ai, nossa, traz a sacolinha escondida, que nem muitas mamães fazem. Eu aceito, traz pra mim, ai, pronto, eu adoro. Às vezes põe a roupinha até e fala, não precisa lavar, eu já confio que você lavou. Mas aqui no Brasil, a gente tem muito essa questão com a coisa de segunda mão, que é, ai, que é energia, ai, porque não sei o quê. Aquela coisa, a gente tem muito preconceito com isso, de coisas usadas, como se fosse uma É, coisa ruim. E aí ninguém pensa na energia da escravidão que tá no meio do mundo, né? Essa energia todo mundo pode levar.
Então, assim, de tudo que você tá me falando também, hoje você não voltaria para o Brasil? Não. Hoje, realmente, Portugal é o lugar que você quer estar com a sua família? Sim, sim, não. Desde quando eu cheguei, eu acho que eu nunca tive balançado. Quando eu balancei foi na pandemia, que realmente Uhum, aquilo foi ali quando foi um choque muito grande. Fiquei pensando, ai, talvez não valha a pena ficar aqui. E se eu passar dificuldade financeira, né? A minha irmã ficou desempregada, nós se ajudávamos muito. Parecia a gente passar dificuldade financeira, mas ainda bem que tudo correu bem, mas foi ali aquele momento que eu pensei em voltar. E eu já passei situações difíceis também aqui, e mesmo assim não pensei em voltar. Eu sempre continuei no meu foco de eu quero ter o meu documento, eu quero ter as minhas condições melhores, mas também quem voltou, teve algumas pessoas que eu conheço que voltaram, e também não tem nada de mal, voltou porque não era o momento, que aham, não se sentia bem, e lá também. Então, também tem muito disso, que às vezes a pessoa vem aqui e não se sente confortável. E tá tudo bem, é normal. E normal sim. voltar e ter essa teve uma experiência, entender que tudo é para somar, tudo que é para somar. Porque a gente tem que abrir mão de muita coisa pra vir pra cá, então às vezes não faz sentido. Às vezes a vida que tinha lá fazia mais sentido do que essa abrindo mão de muita coisa aqui. Então não tá errado voltar, eu acho que cada um até porque também a gente muda, depois pode ser que daqui a pouco essa pessoa volte de novo, não sei. Como E aconteceu aí cada um também, já teve colegas que foram, chegou lá, ai, não ficou 2 anos, não, eu quero voltar, voltou e tá aqui, uhum, e tá bem, então, tipo, também é válido, tudo é soma, tudo, nós temos tudo é exato. soma, tudo você aprende. É confiar realmente, assim, e seguir, né, o negócio é não parar, não parando tudo acaba dando certo. A gente tá fazendo isso realmente, assim, pensando em mostrar para as pessoas que querem vir para cá, verem essas situações e decidir o que para elas faz sentido ou não. Eu acho que isso é interessante também que a gente tá contando situações diferentes, a sua história é uma história que ninguém aqui teve até agora, é a sua história. Mas, assim, qual seria um conselho que você acha que você gostaria de ter escutado lá atrás, ou que você escutou, assim? Quando você estava imigrando, que você acha que seria interessante para as pessoas, assim? Qual conselho você daria? Um conselho é ter coragem, porque é preciso muita coragem você deixar o seu mundo, sair da sua zona de conforto. Eu não estou dizendo que a pessoa lá é rica, não, mas sair da sua zona, você conhece as ruas da sua casa, você conhece a estrada, as pedras do seu caminho. Aqui você não vai conhecer nada. Você vai chegar aqui e você pode encontrar diamante, mas também pode encontrar muitas pedras. É sair essa coragem. Tem que ter muita coragem para fazer isso. E entender também que tudo é um processo. Tipo, não vai chegar aqui e vai logo encontrar ouro e vai. Tem que ter paciência. Se você tem um sonho, você vai persistir, vai conseguir. Mas entender também que imigrante é imigrante em todo lugar. Eu tenho uma prima que está nos Estados Unidos e ela fala que lá também sofre muito preconceito por ser imigrante. E eu conheço várias pessoas que estão em vários países e também que falam que sofrem preconceito por estar lá. Então, imigrante é imigrante em todo lugar. Se você levar isso a ferro e fogo, né, é melhor nem sair de casa. Porque Sim, também a pessoa que sai do norte e vai para São Paulo vai sofrer quase o mesmo tipo tá. de abuso por causa sim, por causa do seu estado, por causa do seu país, que é, né, Uhum, do seu local, da sua zona. Então, o sim. paulista também, quando sai e vai para o sul, também sofre a mesma coisa. Todo mundo que sai, que migra, seja de estado para estado, seja de cidade para cidade, seja de país, ela sofre muito essa sair da bolha, sair da zona de conforto, sofrer olhares diferentes, olhares de curiosidade. Muitas vezes nem é tão mal, às vezes são olhares Sim. curiosos. Eu tenho amigos portugueses que são curiosos, e como eles são literais, parece que eles estão sendo evasivos, mas não são, são só a forma deles, a cultura. E outro conselho é: aprenda tudo. Tipo, entenda que a cultura do outro você não vai mudar. E você não Uhum, pode mudar nem deve, né? Deve respeitar a cultura dele. Aprender a cultura do outro, é nutrir com que é pegar o melhor daquilo que ele tá te mostrando e nutrir para si e falar, olha, se é válido para mim, é, se não é, tá bom. Vou embora. Mas se é válido, aprenda. Então, aprender com as uhum. culturas, entender que, porque aqui você tem diversidades enormes. Aqui em casa, aqui no piso de baixo, mora um indiano. Em cima mora angolanos.
Eu sou brasileira, meu marido é ucraniano, então somos diversas culturas. Sim, E você aprender e tem portugueses na frente. Então, tipo, aprender a conviver, a entender, a se adaptar é o melhor conselho que eu dou para as pessoas. Então, sempre se adaptar. É o melhor conselho. sim. E pra gente só encerrar aqui, você tem uma página também onde você tá contando sobre a sua maternidade, sobre o seu bebê. Conta pra mim só um pouquinho, assim, sobre ela, que a gente vai deixar aqui o nome da página também, Assim, eu pra tenho quem as uma pessoas quiserem página saber. que se chama miguel.caliche, que é uma página onde eu falo, dou dicas para mamães que estão aqui em Portugal, aonde ir, aonde comprar, o que comprar, locais aqui, eu vivo aqui no Seixal, os locais aqui próximo do Seixal para ir com o bebê, passear, fazer toda essa parte, né, que a gente precisa de dicas, principalmente a mamãe imigrante, Uhum. que não tem muitas amigas, porque acaba por não ter tempo, né. Então é uma página que fala sobre isso, como cuidar do bebezinho, passo a passo do desenvolvimento deles. Claro que cada bebê tem um desenvolvimento, é só, umas dicas de como fazer, dicas de passeio, dicas de como lidar com o bebezinho. Que máximo. Também então, pois muito obrigada mesmo, já que Legal. assim, fiquei super feliz de ter essa conversa contigo, super feliz de ver a sua jornada aqui, de saber que realmente para você valeu a pena passar por tudo isso, estar aqui onde você está hoje. Muito obrigada mesmo pelo seu tempo, Obrigada, eu que tá? agradeço, Amanda. Muito Até obrigada. mais, depois a gente volta para focar de outras coisas. Tá bom.